Pessoal, vamos retornando, passando agora para essa nossa segunda parte, né, dessa nossa tarde de hoje, né, dessa nossa reunião, dessa nossa conversa. Agora, mais especificamente, direcionada aí para a parte de funcionamento, né, dos programas de pós-graduação, né. Eu vou colocar aqui também para começarmos, né, a apresentar e a falar sobre esse assunto, sobre esse tema, mas também eu estou aqui com duas conexões, né, um outro aparelho aqui também, que se vocês tiverem alguma dúvida, tiver alguma questão a ser falada, né, podem me interromper, né, durante algum dos assuntos, durante algum dos temas, que a gente continua, já tira a dúvida de vocês já no momento, né, na hora. Todos estão me ouvindo bem? Tá tudo certo aí? O áudio está ok? Alguém me deu um retorno aí? Ok. Vamos lá. Bom, então, pessoal, nosso objetivo agora nessa segunda parte da nossa reunião é a gente falar aí sobre, principalmente, as normas, sobre funcionamento, né, que a gente tem na pós-graduação, os documentos que a gente tem, os regulamentos geral da pós-graduação, e os específicos, né, os internos de cada programa, e aí tirar dúvidas e repassar para vocês algumas questões relacionadas a isso. Essa primeira parte que nós já tivemos, né, principalmente relacionada aí aos dirigentes, aos coordenadores, né, aqui nós temos, além dos coordenadores que já falamos, né, aqui dos atuais programas de vocês, nós temos também os mestrados profissionais, né, que hoje nós temos mais três programas, né, então ao total são 7, né, temos também aí o Bioenergia e Grãos, professora Renata, que é a coordenadora, Engenharia Aplicada e Sustentabilidade, professor Édio, e também a Tecnologia de Alimentos, professor Marco Antônio, então ao total de 7 programas na atualidade. O primeiro programa que começou em 2009, então nós tivemos aí exatamente 10 anos no ano passado, em 2019, o Ciências Agrárias, que na verdade não é o atual Ciências Agrárias e Agronomia, foi o primeiro programa que a gente teve e que depois ele foi reformulado, né, desmembrado em 2012, começou com o nível doutorado, né, também, então já não é mais esse Ciências Agrárias, já é o novo programa que a gente tem, né, nível mestrado e doutorado, PPGCA Agro, né. E assim por diante, né, tivemos aí os demais programas, os caçulas, né, que são os dois criados em 2017, 2 mestrados profissionais, né, Bioenergia e Grãos e Engenharia Aplicada e Sustentabilidade. Bom, passando então para a parte de funcionamento, nós temos a pós-graduação no Instituto Federal Goiano, ela é regida por documentos, né, por regimentos, né, que tem todas as normativas relacionadas ao funcionamento, as diretrizes dos programas. Temos o regimento geral da pós-graduação, que é o que a gente tem superior, né, então é um regimento que todo o IF goiano deve seguir, né, e ele vem da reitoria, vem, né, feito em conjunto com os demais campos, e aí, depois disso, cada programa tem o seu regulamento interno, né, tem o seu regulamento que traz ali algumas especificidades de cada programa, e também algumas informações extras a mais. Além de normativas, né, resoluções complementares e normativas que tratam sobre determinado assunto, como, por exemplo, resolução de concessão de bolsa, resolução para credenciamento de docentes, para normativas para estabelecer critérios de disciplinas, né, mais gerais, como seminários, qualificação, né, e assim por diante. E também documentos que vêm das agências de fomento, né, a CAPES é a principal agência que coordena toda a parte de pós-graduação, a parte de avaliação dos programas de pós-graduação do Brasil, né, a CAPES quem tem essa função. Além disso, também outras agências, MPQ, FAPEG, né, e outras, FINEP, também atuam principalmente no fomento, mas a CAPES é quem é a gestora, né, dos programas de pós-graduação no Brasil. E aí esses documentos também, eles são
repassados e a gente segue, né? Como, por exemplo, 5 dias atrás, nós tivemos um documento do MEC que, Ministério da Educação, que suspendeu as cotas, né, em programas de pós-graduação no Brasil. Então, revogou, né, uma normativa que já existe. Então, são um exemplo de atualizações que vão tendo nesses documentos, e aí, automaticamente, os programas estão submissos a essas legislações, a esses documentos, né? Então, a partir do momento que entram em vigor, a gente tem que adotar, né? Então, além desses documentos que os programas possuem, vem essas normativas diretamente dos órgãos que fomentam e no caso da CAPES, que coordena, né, que gerencia toda a pós-graduação no Brasil. Aqui nós falamos de um assunto muito importante, que é relacionado aí ao contato de vocês, né, principalmente agora nesse período de pandemia, né, todos, né, home office, em casa, e aí com distanciamento, né, físico, não, né, pensar social abrange um pouco mais amplo o conceito, né, mas esse distanciamento físico que essa situação nos impõe. Então, isso é fundamental que a gente tenha uma comunicação eficiente com todos vocês. E aí, a maneira oficial de entrarmos em contato, secretarias entrarem em contato, coordenações entrarem em contato, é por e-mail, né? Além das outras ferramentas que a gente tem, né, o WhatsApp e outras ferramentas de comunicação também muito eficientes, mas ainda mantemos, né, o e-mail como a forma oficial de contato, né? É uma forma que fica documentada, isso resguarda a todos, né, a vocês, a todos os docentes, a nós, né, nas coordenações, porque fica documentado e evita, né, questões, né, depois confusões que possam ocorrer. Então, é essencial que vocês mantenham os e-mails de vocês cadastrados, né, e atualizados nas secretarias, né, qualquer problema que tiver, cancelou o e-mail, precisou trocar, né, troquem e encaminhem, né, essa informação para as secretarias, os telefones também, às vezes precisa ser rápido a comunicação e é necessário, e aí, nesse caso, tem que ter os dados lá também atualizados. Leiam esses e-mails, né, a gente faz essa comunicação sempre oficializando por e-mail, então, às vezes tem conteúdos importantes, vocês precisam ter ciência daquela informação, como, por exemplo, essa reunião de hoje foi uma convocação, né, então aí a gente, para vocês novos, já tem já façam essa diferenciação entre convite e convocação, né? Depois nós vamos ver, nós vamos sentar com os coordenadores e ver quem não pôde vir, né, o que aconteceu, e ver como que a gente vai trabalhar, mas é uma convocação que, então, uma exigência, né, que seja feita, e foi feita para vocês participarem, para ter esse momento aqui, para essa discussão, para essa conversa. Diferente de um convite, por exemplo, hoje a webinar, a live que vai ter sobre o edital lá de bolsa, né, então é um convite, né, lógico, todos devem participar, mas quem tiver oportunidade. A convocação, ela já o peso é diferente, né, e leiam esses e-mails, isso é uma informação muito importante. Com relação às secretarias, né, o Adriano já destacou lá no início, né, estão todas atuando, né, de maneira remota, então é importante também, estão atendendo, né, na medida do possível, mas às vezes tenham paciência principalmente, porque quando eu falo ali dos 7 programas e 8 cursos, né, que nós temos hoje aqui no campus, e para atender a todos esses cursos, né, a 8 cursos de pós-graduação que nós temos, hoje são 5 secretarias, né? Então, né, já dá para perceber aí que não é uma conta exata. Então, nós temos secretarias hoje atuando responsáveis por mais de um programa, por 2 e até 3. Por que 3? Porque das 5 secretarias, das técnicas que atuam hoje com a gente, que trabalham e nos auxiliam, nós temos uma em licença maternidade, né? Por lei, lógico, direito, e temos uma também afastada para qualificação, que também é um direito, né, do servidor se qualificar e é necessário. Então, na verdade, das 5, sobram 3.
e 3 para os mesmos 8 cursos, né, 7 programas. Então, daí vem essa conta hoje de cada secretária está cuidando de 3 programas, né, 2 cuidando de 3 e uma de 2. Então, tenham paciência, né, que a gente sempre destaca, elas estão atendendo, né, remotamente, como eu falei, todas as solicitações que chegam estão sendo atendidas, né, e vão dando fluxo a isso, mas sempre com bastante paciência, bastante cuidado com essas atividades, né, e também, reforçando, mantenha o contato para essa necessidade de contactá-los. Temos diversos prazos que precisam ser seguidos, né, prazos gerais que precisam ficar atentos. Hoje nós temos uma situação atípica, né, relacionada aí ao calendário da pós-graduação, o professor Alan mesmo já comentou, que ainda não temos uma definição de quando que vai encerrar o semestre, devido a essa incerteza, né, de retorno de atividades presenciais ou não sabemos, e ainda não tem como ter esse retorno. E aí, a gente tem uma previsão, mas ainda não dá para confirmar. Então, vamos aguardar mais um pouco. Isso da instituição como um todo, né, da reitoria. Então, o calendário da pós-graduação não é do campus, é de toda a instituição, mas vai ter um período para rematrícula, né? Então, já fiquem atentos. Logo que estiver definido, vai ser feita essa divulgação maciça, né, para vocês, e destacando a data, os períodos, né, para serem efetuadas as rematrículas. E aí outras questões também, né, com relação ao exame de proficiência de inglês, que vocês já estão fazendo, né, disciplina, já fizeram, né, foram aprovados, então, datas também, alterações de plano de curso, né, então é possível que vocês alterem a programação que foi feita lá relacionada às disciplinas que vocês vão cursar, né? Então, isso é possível, sempre os prazos estão estabelecidos no calendário, né? Excepcionalmente, nesse semestre agora está suspenso, né? Estamos ainda indefinidos, mas vai ter essa confirmação em breve. Trancamento de matrícula, tanto do curso quanto em disciplinas, né? É outra questão também que pode ser feita, e também está prevista, né, tem prazos específicos para isso. Atentem aí para informações pessoais no Lattes, né, então aí a gente já destaca sempre, né, a professora Ana Paula mesmo falou, olha, a importância de atualizarem os Lattes, né, então, de vocês aí, todos que estão ingressando agora, quem que já atualizou o Lattes, né, quem que já foi lá e já fez a sua atualização, né, colocando lá que é aluno de mestrado, que é aluno de doutorado, né, que está aí cursando, né, aqui na instituição, então já façam isso. E além disso, né, além dessa informação geral do curso que estão fazendo, né, o Lattes é a ferramenta oficial que a gente tem relacionada aí à parte científica, né, então toda produção, tudo que vocês fizerem, hoje está um pouco restrito a parte de publicações em eventos, mas eventos online hoje estão acontecendo muito e nós temos que aproveitar essa ferramenta. Então, tudo que vocês fizerem, já tenham o hábito de atualizarem o Lattes vocês em seguida, né, que façam essa atividade. E também relembrem os orientadores, né, como a Ana Paula falou lá, isso é muito importante, né, lembrem, estejam atentos aos orientadores para que façam também essas atualizações. Toda a avaliação da CAPES, ela é feita, uma grande parte, né, extraindo essas informações, os coordenadores de curso extraem essas informações dos Lattes, dos docentes, então, daí a necessidade de tudo que for feito estar lá, tanto docentes e também os discentes é importante. Respostas às solicitações das secretarias, isso é muito importante, vai de encontro ao que a gente falou, né, de e-mails, de telefones, de dados pessoais de vocês, né, estarem atualizados nas secretarias e vocês responderem, né, ao que está sendo solicitado. Às vezes está faltando uma informação importante, né, para ser preenchida em determinada plataforma, determinada situação, e às vezes, né, há essa necessidade. Então, tenham o hábito sempre de acessarem, né, o e-mail de vocês e esses dados, pelo menos diariamente, para dar resposta, saber o que está acontecendo e dar essas respostas às secretarias.
Regimento da pós-graduação também, ele estabelece lá as datas, né, principalmente período de curso que vocês têm, mínimo e máximo, né, para serem cumpridos. E o calendário que nós falamos, né, apresenta todas essas informações que a gente tem. Se a gente já tem lá previsto que a matrícula vai ser, provavelmente vai ser a rematrícula lá no mês final de agosto, no mês de setembro, se tudo, né, for caminhando, talvez seja nesse período. Então, já temos uma previsão, então vocês já podem se antecipar, né, sabendo dessa previsão de prazos. Provavelmente, essa questão das matrículas, esse semestre, se ainda estivermos com a limitação, né, física, vai ser toda online, nós vamos, né, informar também como vai ser, mas já fiquem atentos a isso. E não se rematricular é uma maneira que vocês têm de serem desligados do programa, né? Depois eu vou falar ali de desligamento, então precisa manter esse vínculo da matrícula com o programa. E aí a gente tem essa necessidade, então, da rematrícula, né? Sempre semestralmente. Trancamento, a gente pode ter trancamento em disciplinas e trancamentos no curso, né? Primeiro, em relação a disciplinas, também é algo que a gente tem definido no calendário. Esse semestre, né, de forma atípica, nós tivemos lá, logo que, né, seria o primeiro dia de aula da pós-graduação, foi quando interromperam todas as atividades aqui na instituição, aqui no campus. Eu mesmo tinha aula na segunda-feira, né, e aí não teve por esse motivo, e depois não teve, né, aula nenhuma presencial. E aí, depois de um mês, né, por 4 semanas, retornaram as atividades remotamente, né, e aí foi uma situação atípica, né, lógico, ninguém previa, né, ninguém tinha a menor, ninguém nunca tinha passado por isso, né, e aí nós tivemos que adequar várias situações para conseguir conduzir o semestre dessa maneira, né? Então, o que são várias situações? Por exemplo, questões burocráticas, né? Questões de funcionamento mesmo. Todos os nossos diários não estavam integrados à plataforma Moodle, né? Que a plataforma Moodle é a plataforma oficial do IF Goiano para atividades EAD. Então, obrigatoriamente, tivemos que adequar a essa plataforma, e aí a integração, toda essa parte, foi feita, né, manualmente, e aí com bastante esforço da funcionários, reitoria, né, as secretarias, e aí conseguimos adequar dessa maneira, para colocar em funcionamento as disciplinas durante esse semestre. E aí, nesse caso aqui de disciplinas, nós tivemos que seguir o prazo que estava no calendário, de 4 semanas, né, e naquela última semana lá que antecedeu o retorno às atividades EAD, foi o prazo limite para incluir e excluir disciplinas, justamente para conseguir ter o calendário integrado, né, toda essa situação, permitir que fosse feito dessa maneira, né, via Moodle, que é a plataforma lá que vocês utilizam, né, os professores e vocês, para terem acesso a essas atividades EAD. Então, é possível, né, nos próximos semestres também vai ser possível, e sempre vai estar divulgado lá no calendário. Já o trancamento de curso, ele é possível também, né, mas principalmente em motivos amparados por lei, né, no caso aí de licença maternidade, né, as mulheres, no caso também questões de saúde, né, então isso tudo que é amparado por lei tem a possibilidade de ser trancado. Importantes informações é que o trancamento ele só pode ser feito após ter cumprido um semestre, então precisa estar finalizado o semestre para poder ter a possibilidade de trancar, né? E o trancamento ele pode ser feito por um semestre também, né? Então pode interromper o curso por um semestre e depois retornar. E o tempo de titulação continua correndo, né? Esse TNT aqui, agora com a situação de pandemia, a própria CAPES já se sensibilizou em relação a isso e já anunciou, né, oficialmente que nesse período agora os programas não vão ser avaliados por esse item. Então, assim, já alertamos também aos discentes, né, os que já estão mais à frente,
próximos aí de defesa, que há essa possibilidade, trabalhos que tenham sido interrompidos, prejudicados com a pandemia, mediante justificativa, requerimento, justificativa encaminhada ao colegiado, né, está sendo tomadas decisões e praticamente todos os que já chegaram até hoje foram, né, deferidos nesse sentido, devido à pandemia. Mas, no caso de trancamento, tem que ficar essa informação ainda bem clara, né, que não para o curso, né, ele somente interrompe naquele período, mas o tempo total continua contando, né, então, aí o aluno precisa estar muito ciente em relação ao seu plano de trabalho, ao seu cronograma, como é que está sendo essa previsão com esse período aí de 6 meses, até 6 meses que for trancado, né, mas é possível, é previsto também, né, de acordo com essas situações aí amparadas por lei. Duração dos cursos, né, isso é o que nós temos também nos nossos regulamentos, né, o mínimo para se defender no mestrado são 12 meses, o mínimo no doutorado são 24 meses, né, de prazo para defesa, e o máximo, no caso do mestrado, 24, e no caso do doutorado, 48 meses, né, exceto nesse período agora de pandemia, como a gente falou, né, pode ser pedido prorrogação em função de problemas que tenham ocorrido, tá? Mas os prazos são, né, esses estabelecidos nos nossos regulamentos. Esse item aqui, ele é importantíssimo também, motivos que levam ao desligamento, né, a gente não quer de maneira nenhuma que aconteça, mas em algumas situações ainda acaba acontecendo, né, então a gente traz justamente para reforçar com vocês isso, para vocês estarem cientes, né, de tudo que é exigido, de tudo que é necessário. Por exemplo, né, o simples fato de não se matricular semestralmente é um item que leva ao desligamento, né? Então, daí reforçar, né, essa necessidade de estar atento aos períodos de rematrícula, né, e cada vez mais a gente vai trabalhar dessa forma para evitar situações presenciais, né, então que seja feito remotamente, então isso facilita muito, né, elimina a distância para esse tipo de atividade. Reprovar 2 vezes na mesma disciplina, a gente fala que reprovação na pós-graduação já é algo, né, não é muito, não, né, interessante de maneira nenhuma, então, e ainda reprovar 2 vezes na mesma disciplina, né, então é algo que, ou na qualificação, no caso aqui do doutorado, então, também atentos a isso, esse semestre a gente está tendo aí as disciplinas ocorrendo, o sistema de avaliação é diferente, né, não tem como ser o mesmo, então temos várias ferramentas, né, sempre atentos aí, converse muito com os professores, né, se tiver acontecendo, estiver identificando algum problema, alguma questão, levem a coordenação, né, do curso, conversem com a gente, diretoria de pesquisa, né, sempre mantendo aí atualizados, se tiver ocorrendo alguma questão, algo que não esteja correndo normalmente. Em relação a isso, né, em relação a solicitações, aí também uma outra questão que a gente traz para vocês. Sigam sempre a hierarquia, né, então, está tendo algum problema, né, na disciplina, um exemplo, né, conversem com o professor, né, depois com o coordenador, e assim por diante. Tem alguma questão que precisa ser resolvida, né, quero trocar de orientação, está tendo algum problema, alguma coisa nesse sentido, né, então sempre sigam essa hierarquia, né, às vezes acontece, chega um pedido lá para a reitoria, né, lá para a direção geral, lá para o pró-reitor, né, às vezes alguns casos até no reitor, né, direto do aluno pedindo uma coisa que poderia ter sido resolvida, né, rapidamente, né, aqui na coordenação, por exemplo. Então, sigam essa hierarquia, isso se não for resolvendo, aí sim vai caminhando, né, vai subindo cada degrau, mas sempre comecem pelo início, né, e o início principalmente aqui relacionado à coordenação, né, ao coordenador de curso. Tá? Os prazos, né, estabelecidos para a defesa, a gente já falou, o prazo máximo aí de 24 meses, 24 para mestrado e, no caso, 48 para doutorado, né, mediante isso que a gente já tinha falado. Reprovação na defesa da dissertação ou tese,
Nosso regulamento ele não prevê uma segunda chance, uma segunda representação da dissertação da tese, então, sempre estejam muito alinhados com o orientador de vocês, né, é a pessoa mais próxima que vocês devem estar aqui na pós-graduação, sempre, né, conversando, sempre vendo como que está o andamento, sempre tendo esse retorno, né, diretamente com ele, que ele é a pessoa que vai, ele ou orientadores, né, também, são as pessoas que vão ter ali o maior respaldo para dar o aval para a defesa, né, então evitar problemas que possam ocorrer lá na banca, né, que não são interessantes. E aí, em caso de reprovação pela banca, né, não tem uma segunda chance, né, o nosso regulamento ele prevê diretamente o desligamento. Abandono das atividades do programa sem justificativa, aqui eu também destaco, nesse período que a gente está, lógico, cada um está na sua casa, na sua região, né, na sua localidade, então, mesmo distantes, mantenham contato, né, com o orientador, mantenham contato com a coordenação, sempre, né, o que estão fazendo. Nós temos os relatórios semestrais de atividades, antes eram relatórios mensais, e agora, há um ano atrás, passaram para relatórios semestrais. E nesses relatórios, vocês vão descrever todas as atividades que foram desenvolvidas durante o semestre, né? Mas não deixem para fazer no final do semestre, já vão fazendo, já vão, né, tendo essa estruturação do que está sendo feito, do que está sendo planejado, junto com o seu orientador no plano de curso, né? Então, esse abandono aqui das atividades, né, o aluno, né, não frequenta mais nas aulas, ou não responde e-mail, não responde mensagens, não dá nenhum retorno, né, nem para o orientador, nem para a coordenação. Então, isso é um motivo para levar ao desligamento, né? Então, sempre atentos a isso. Outro item é esse aqui, relacionado à média global, né? Então, as nossas disciplinas aqui na pós-graduação, para ter a aprovação, são conceito 7, né? Todas as disciplinas, né, exigem o conceito 7, e aí, conceito menor que 7, ou seja, média global, né, lá no regulamento a gente tem uma formulinha lá que explica, uma média ponderada que relaciona aí, né, a carga horária e a nota de cada disciplina, faz o somatório, né, divide pelo total da carga horária, e você tem essa média ponderada. E aí, menor que 7 é diretamente o desligamento, né. Observe que a menor que 7, rendimento global, só se houverem reprovações, né, obviamente. Então, mas às vezes uma reprovação em uma disciplina pode levar ao desligamento, né. Então, assim, a gente não quer que isso ocorra, mas fiquem atentos a isso, né. São questões que às vezes, por passar despercebido, podem levarem um problema, né, no futuro. Obter conceito N 2 vezes na mesma disciplina, né, ou seja, disciplinas como seminários, disciplinas como pesquisa, dissertação, pesquisa, tese. Né, o que é essa disciplina? Pesquisa, tese, pesquisa, dissertação, né, pesquisa, dissertação, mestrado, pesquisa, tese, doutorado. Às vezes tem um programa que tem um nome diferente, mas é a mesma ideia da disciplina. Essa é uma disciplina que ela vincula o aluno ao programa. Por que isso? Quando terminaram lá os créditos, as disciplinas que valem créditos, precisa ter alguma disciplina para o aluno estar vinculado ao programa, estar matriculado. E é justamente essa disciplina. Ela é colocada em todos os semestres, porque fez a matrícula, durante todo o curso, vocês vão estar desenvolvendo atividades relacionadas ao seu projeto, né, de tese, ao seu projeto de dissertação, a revisões, né, que estão sendo feitas, projeto que está sendo desenvolvido, escrito, né, então tudo isso é atividade relacionada a essa disciplina de pesquisa, tese, pesquisa, dissertação. E aí, caso não tenha um rendimento adequado nessa disciplina, o aluno recebe o conceito N, de reprovação. 2 vezes o conceito N, jubilamento, reprovação 2 vezes na mesma disciplina. E essa disciplina, ela é avaliada como? É avaliada pelo relatório semestral, né? Então, esse relatório que vocês entregam semestralmente nas secretarias que geram esse conceito. Então, às vezes, o fato de não entregar o relatório, já tivemos casos, né, de alunos que não entregaram o relatório, né, porque esqueceu, porque, né, passou, né, e aí ficou reprovado a disciplina.
né? E aí, às vezes pode acontecer, olha o caso grave também que pode acontecer. Temos regulamento de bolsa, né? Está lá no site também, regulamento para concessão de bolsa e manutenção de bolsa. E lá no regulamento fala, não pode ter reprovação em disciplinas durante a vigência da bolsa. E a reprovação em disciplinas quer dizer todas as disciplinas, inclusive a pesquisa de dissertação. Então, não entregar o relatório de avaliação semestral pode ocasionar em perda de bolsa para o aluno. Olha que situação. Mas isso não acontece. Acontece. Pior que acontece. Né? Nós já tivemos casos de aluno que perdeu a bolsa por por ter sido reprovado nessa disciplina. Não completar todos os requisitos do programa, né, no prazo estabelecido, e pendências, né, outras pendências previstas aí no regulamento geral ou nos regulamentos internos de cada programa. Né. Então, esse item, pessoal, fiquem muito atentos, né, os regulamentos estão lá no site, depois nós vamos destacar mais, todos esses documentos estão lá, leiam, observem, né, aproveitem esse período para isso também, para se inteirar mais sobre essas obrigações, né, sobre esses regulamentos que regem a pós-graduação aqui na instituição, né, no programa da instituição. Atenção especial a essas disciplinas, né, as disciplinas aí que são obrigatórias e que não valem créditos, né, disciplina de seminários, aí também específico para cada programa, né, tem programas que têm seminários 1, 2, 3, tem programas que têm seminários 1 e 2, normalmente o projeto de tese é apresentado em um deles, para uma banca, aí tem a normativa específica para cada disciplina dessa, em cada programa, atentos a isso, né, cada professor responsável por essa disciplina também passa essas informações para vocês, pesquisa, dissertação, pesquisa, tese, justamente isso que a gente falou, né, todos os semestres devem ser matriculados e atentos, né, à entrega do relatório semestral. Quanto que é para entregar o relatório semestral? Né? Nesse semestre especificamente, como a gente falou, né, o calendário foi suspenso, mas aí vai ter essas alterações em função da pandemia, então não temos ainda essa data exata. Mas, com certeza, né, pelo andamento das disciplinas, pelo andamento do semestre, como já foi falado, que as disciplinas estão correndo normalmente, né, então a nossa previsão é que termine, né, mês de agosto. Então, provavelmente, a entrega desses relatórios semestrais vai ser nesse período aí, mês de agosto, início de agosto, né, vamos ver ainda e vamos divulgar assim que tiver definido, né. Então, atentos a isso. Entender as normas, né, de cada programa e que regem essas disciplinas aí específicas, o que a gente falou, né, atentos à norma de cada programa e cada disciplina. O projeto de pesquisa, vocês vão precisar defender e apresentar esse projeto, passar por uma avaliação, né, independente se é na disciplina dos seminários 2, se é na qualificação, tem programas que foi criada aí a disciplina de qualificação e que na qualificação é que faz a avaliação do projeto, então tem particularidades aí, depois cada coordenador tem passado já essas informações para vocês. Mas, de toda maneira, há necessidade de registrar o projeto de vocês, da dissertação, da tese, na diretoria de pesquisa e pós-graduação. Inclusive agora, né, anteontem, o professor Adriano já mandou algumas atualizações em relação à maneira como será feita, como será conduzido esse registro aqui dos projetos, né, em função principalmente da restrição física, né, da pandemia. Então, está sendo feito todo o registro via e-mail, né, documentos que são enviados via e-mail para a secretaria, da diretoria de pesquisa e pós-graduação. E aí, como que é esse processo? Vocês vão passar pela banca, né, de avaliação do projeto de vocês, dissertação e tese. Após as sugestões, vocês vão corrigir, vão entregar esse projeto para o professor responsável pela disciplina, e aí, né, vão pegar esse projeto e vão registrar na diretoria de pesquisa, pós-graduação. Vão preencher o formulário, vão mandar para a diretoria, e aí ele vai receber um protocolo, vai ser oficializado, né, lá, e aí esse protocolo é que vocês entregam depois para finalizar a disciplina junto à secretaria do... Né, então, dessa maneira que é feito.
E o não registro desse projeto também e não entregar na secretaria, é uma forma de vocês não terem o conceito satisfatório na disciplina seminários, ou na disciplina de qualificação que tiver responsável por esse item de projetos, né, no programa. Então, atentos a isso também. Mas é um projeto financiado. O professor, o projeto que eu estou desenvolvendo, ele tem financiamento externo, alguma agência de fomento que financia esse projeto. Se é um projeto financiado, né, ele já está registrado lá na diretoria. Então, basta verificar com o professor, né, o orientador de vocês, e pegar essa informação lá do registro do projeto aprovado na diretoria e entregar esse comprovante. Então, aí já não precisa registrar, porque ele já está registrado, né? Mas, nesses casos específicos, quando é um projeto aprovado. Ok até agora? Tranquilos, né? Eu falei, se tiver alguma dúvida, podem me chamar aí, que a gente vai falando. Ou se não, se quiserem deixar também, anotem no final, a gente volta e fala sobre alguma dúvida que ficou. Normas para concessão de bolsas, esse é um assunto aí bastante importante, né, e principalmente para vocês aí, mexe muito, né, com a vida de todos. Nós temos todos os 4 programas, né, acadêmicos, nós temos uma cota de bolsas da CAPES. Passamos agora no começo do ano, né, mês de março, por essas atualizações, né, a princípio tiveram aí várias mudanças na CAPES, né, a princípio mudança nesses critérios de distribuição de bolsa, mudança na quantidade de bolsas de cada programa, então isso teve uma repercussão grande. Aqui também, entre os nossos programas, tivemos alterações, alguns programas aumentaram bolsa, mas o aumentar foi mínimo, né, só um programa que aumentou uma bolsa, né, os demais permaneceram com as que tinha, alguns diminuíram, né, então, assim, de modo geral, a situação ela não é muito favorável, principalmente pensando na CAPES, né, em termos de situação econômica do país, né, principalmente agora agravada aí pela situação de pandemia, né, lógico, vai diminuir a arrecadação, vai diminuir recurso, e aí o bolo fica menor para cada vez ser dividido mais e mais, né. Então, a nossa expectativa é de que em 2021 as coisas não melhorem, né, tomara não piorar, né, se a gente não piorar, a gente já vai ter já nos damos por satisfeitos, mas não sei, né, vamos, né, só o futuro que vai nos dizer. E também, né, quem está lá à frente e cuida dessa parte, né, relacionada aí a recurso financeiro, né, lógico, né, pesquisa, educação, né, devem ser prioridades sempre, né, independente de qualquer situação. Tomara que tenham essa clareza, né, nesse sentido. Bom, mas como que funciona, então? Cada programa tem a sua normativa de bolsa, que vocês podem baixar lá no site também, de cada programa vai estar lá descrito bonitinho como que é, o que pontua, o que não pontua, né, como que é o critério para manter essa bolsa, o que vocês precisam fazer, o que não precisa. De um modo geral, essas bolsas da CAPES, né, a gente faz da seguinte forma, a gente tem a lista de pontuação, que ela é muito parecida com a de seleção, né, de vocês, tem algumas diferenças pequenas, e aí é muito relacionada à parte científica, né, o peso é maior realmente para a parte científica, e o currículo é o que vai pontuar e é o que vai estabelecer ali a pontuação de cada estudante. E aí, uma questão é que não pode ter vínculo empregatício, né, a CAPES, ela limita a bolsa a somente quem tem dedicação exclusiva ao programa e quem não tem vínculo empregatício, nenhum tipo de remuneração, e aí, fazendo esse registro, né, na coordenação de curso, na secretaria, vocês já estão automaticamente, quando vocês preencheram a ficha lá, falaram que não tem vínculo empregatício, vocês já estão automaticamente, né, nessa listagem dos potenciais candidatos à bolsa, né, em caso de liberação de bolsa. E aí, essa pontuação, ela fica, dos currículos, fica na secretaria, e aí, qualquer atualização que vocês tiverem, daqueles itens que pontuam lá, vocês devem entregar o comprovante, ou no caso, enviar o comprovante, né, tanto para a secretaria como para a coordenação. Tem a comissão de bolsa, né, cada programa tem a sua comissão de bolsa, que vai
quando há a liberação de bolsa, se reúne e aí faz o ranqueamento. Mas o importante é vocês sempre atualizarem, né, esse currículo de vocês junto às secretarias. Ah, publicou um artigo, né, de minha autoria, está lá, vale o conceito X lá do Quadros. Pegue esse artigo, mande uma via lá para a secretaria e peça para incluir lá no currículo de vocês, na pontuação do currículo de vocês, né. E aí, quando houver essa liberação, a comissão avalia e busca justamente esse banco de dados lá dos currículos atualizados. Em função da pandemia, né, tudo isso está sendo feito por e-mail, não está sendo entrega física, né, impressa como era antigamente, né, então, por isso, novamente, né, ressalto a importância da comunicação via e-mail para vocês estarem sempre atualizados a isso. Outra coisa importantíssima, né, em março nós tivemos aí todas essas trocas, né, haviam defesas e liberação de bolsas, né, então foi bastante corrido, várias trocas de bolsas ocorreram. E, às vezes, assim, o nosso prazo foi muito curto, porque a CAPES, ela demorou muito para divulgar ali a quantidade de bolsas que tinha o programa, depois divulgou, depois voltou atrás, então tivemos ali vários desencontros. E, às vezes, a gente liberava, né, hoje para implementar até segunda-feira. E aí precisava de uma série de documentos dos alunos, né, e a CAPES, ela exige que seja conta do Banco do Brasil, não pode ser aquela conta aberta, né, pela internet, aquela de limite de movimentação lá até R$500, não pode ser, não aceita, devolve o pagamento, não é feito. Então, uma série de questões que precisam entrar em contato rápido com o aluno, né? E, às vezes, se não tem a informação dele atualizada, o e-mail, não tem o número de telefone, né, corre o risco de perder uma bolsa, de ter não ter benefício por esse motivo. Então, aí, mais uma justificativa para vocês terem os dados, né, atualizados constantemente lá na secretaria e junto à coordenação, né? Temos os critérios de manutenção de bolsa, né, os programas têm isso também na sua normativa. Esse aqui é um exemplo do Ciências Agrárias, que tem mestrado e doutorado, né, então tem essa exigência diferente, né, no caso das de mestrado, tem a duração de 12 meses, e aí, depois de 12 meses, o aluno precisa ter pelo menos um artigo, um resumo publicado em evento, né? Então, é o mínimo que a gente pede, né? Mas não está tendo eventos agora. Calma que vai ter, né? Até o final do ano, né, a previsão é de termos o nosso evento aqui da pesquisa e pós-graduação, tem o congresso de iniciação científica, que ainda está indefinido data, mas vai ter também, né, nos moldes que está, se continuar a pandemia, nem que seja online, vai ter, né, nós vamos ter atividades que vão ser desenvolvidas, então vai ter oportunidade para vocês apresentarem, né. E é importante mesmo os que não são bolsistas, lógico, né, de terem trabalhos, de conseguirem fazer, mas não estão podendo ir para o laboratório, às vezes situações que você consegue, com dados que já foram coletados, às vezes questões, dependendo da área, né, dá para se fazer revisões, né, que podem ser publicadas ou em eventos ou em artigos, né, que publicam esse tipo de trabalho, então dá para se fazer muita coisa nesse período mesmo com esse distanciamento, né. E no caso do doutorado, 2 resumos em evento, né, então ainda é também, era o Frederico, né, a gente brincava, o Frederico estava muito bonzinho, agora o Marconi, né, também continua muito bonzinho, 2 resumos só para doutorado ainda é pouco na minha avaliação, mas é o que está lá na normativa. E no caso do doutorado, após os 24 meses, essa bolsa ela precisa ser renovada novamente. E a renovação ela se dá por meio da publicação de um artigo em periódico com pares na área do PPG-SS, ou seja, na área do programa. E isso é o que a gente vem mantendo até agora, porque a CAPES ela ainda não liberou o Qualis novo, Qualis único, né? Então, ainda está dessa maneira. Assim que for liberado, vai ser atualizada essa normativa também, provavelmente vai mudar esse requisito também de manutenção de bolsa. Mas atentos a isso, né? Os que já são bolsistas aí, fiquem atentos a essa renovação, a essa necessidade de estarem atuando e estarem desenvolvendo o trabalho, né? Estarem se dedicando a essas atividades. Duração da bolsa é outra questão importante também de ser falada. A bolsa ela tem um prazo máximo de 24 meses de curso, né? Eu já tenho 6 meses de curso e consegui a bolsa agora, então vou ter mais 24 meses de bolsa. Não, você tem até completar 24 meses de curso,
você tem a bolsa, né? Essa é uma outra questão também. A CAPES, ela autorizou, né, na sua normativa agora em relação à pandemia, a possibilidade de prorrogar a bolsa, né, mesmo após os 24 meses, mesmo após os 36 meses de doutorado, que é o limite aqui também para doutorado, mediante justificativa, né, relacionada a que seja plausível e que seja avaliada lá no colegiado de cada programa. Então, há essa possibilidade, né, mediante a isso, justificativa, né, e que seja, e de toda forma, né, ela autoriza, mas deixa a cargo do programa fazer toda a validação, toda a verificação e o entendimento se cabe ou não a prorrogação, tá? Mas, né, passando pandemia, passando toda essa questão, 24 curso, mestrado e 36 meses de curso, no caso de doutorado. A bolsa não é um direito adquirido, né, a manutenção na mesa depende desses critérios, né, essas exigências, que estão regulamentadas em cada resolução de cada programa, né. E pode ser, né, a gente não quer isso, mas pode ser perdida, né, e às vezes acontece. Nós tivemos casos agora também de alunos que perderam a bolsa, não conseguiram mantê-la em função aí de situações diversas, né, como, por exemplo, critérios de manutenção, como, por exemplo, reprovação em disciplina, né. Então, assim, são questões que precisam ficar claras aí para quem é bolsista e quem pretende ser também, né. Vínculo empregatício, a CAPES, ela, desde lá de 2010, né, ela lançou essa portaria conjunta aí com o CNPq, né, limitando vínculos empregatícios, né. Então, vínculo empregatício não deve ser, quem tem qualquer tipo de vínculo empregatício não pode ser bolsista, né. E já tivemos problema, a CAPES, hoje ela cruza o CPF com vários bancos de dados, né, Receita Federal e várias outras, né, puxam pelo CPF e cruzam esses dados, né, igual a malha fina lá do imposto de renda, né, cruza tudo e se tiver qualquer coisa, identifica. E acreditem, já tivemos casos, né, mais de um caso de pedido de devolução de bolsa, né, e pedido assim, vem diretamente lá, vem oficializado pela CAPES, lá pela parte jurídica da CAPES, né, entra em contato com o programa, entra em contato com o discente, o estudante, né, falando da duplicidade, né, da bolsa em relação a outros ganhos, outros vencimentos, e aí pedindo para o aluno devolver um ou outro, né. Então, assim, é uma situação bastante desagradável, né, ruim para a gente que está aqui vendo a situação, para os alunos que já receberam e aí precisam devolver, e se não devolver, fica inadimplente, né. Então, assim, a CAPES, o CNPq, eles são instituições muito rigorosas com relação a isso, né. Então, eles têm muito cuidado, isso e muito rigor. Então, assim, muito atentos a isso, né, qualquer tipo de vínculo não pode ser bolsista. Ok, temos algumas questões ali, acho que vamos deixar depois no final a gente fala. Estágio em docência, né, esse aqui é um outro item também importante, os programas acadêmicos, todos os alunos precisam fazer. No caso do mestrado é um estágio em docência, no caso de doutorado é o 2, né, se não tiver feito um no mestrado tem que fazer um e o 2, mas aí complementa, né, tem que ter pelo menos 2 durante o doutorado. O estágio em docência, então, temos também normativa própria que estabelece os critérios, né. O objetivo é justamente proporcionar essa experiência aos estudantes, essa experiência com docência, em nível superior, né, com ensino superior, principalmente aí na graduação, e esse envolvimento, graduação e pós-graduação. Então, acompanhar o docente lá numa disciplina da graduação, né, tem um limite de carga horária, não pode ser toda a disciplina, ou simplesmente uma parte que é permitida. Também não pode ter não pode substituir um professor, né, então não é para que o aluno substitua na disciplina, e sempre deve estar na presença do professor, né, acompanhando ali as atividades, acompanhando o desenvolvimento do aluno. Então, nesse sentido, atentos a isso também. Tem o formulário próprio que vocês preenchem, né, e lá discrimina tudo que vai ser feito, a disciplina. Não precisa ser a disciplina específica do orientador, né, pode ser uma disciplina com outro professor, pode ser até disciplina em outra instituição, desde que seja autorizado, que tenha, né,
toda uma documentação para isso. Quem já é professor pode pedir a liberação da disciplina em estágio de docência, só apresentar a documentação de que já ministrou disciplinas na graduação ou ministra, né, automaticamente ele já fica liberado, não precisa fazer, né, não precisa cursar a disciplina, a não ser que queira, né, para complementar ali a sua formação, ter mais uma experiência. Normas de redação, dissertação, tese, a gente sabe, isso aqui está bem no final, né, lá uma das últimas etapas, mas a gente já quer trazer essa questão para vocês já irem se familiarizando com essa forma de redigir, de escrever os materiais e de já irem formulando, né, estruturando os seus projetos para que tenham, né, lá no final, essa estrutura. As nossas normas aqui para redação, elas levam em consideração esses itens principais e principalmente relacionado à produção científica, né, a artigos científicos ou capítulos, né, ou mesmo se forem produções técnicas, também podem ser feitas dessa maneira, né, nesse formato, com introdução geral, objetivos, depois os capítulos, né, distribuídos. Ou então pode ser um texto corrido também nessa estrutura científica, né? Então isso está tudo bem detalhado lá na normativa. A ideia é justamente facilitar a publicação desses resultados, né? Depois que finalizou a dissertação, finalizou a tese, não pode ficar guardada lá, esquecida, né? O resultado ele tem que ser divulgado, e a forma de divulgar isso é por meio dos artigos científicos, principalmente, né, em revistas conceituadas, que tenham aí um fator de impacto, né, relevante, importante. Então, vocês já devem ir pensando desde já nisso, né, no projeto, e depois em como que vai ser estruturada essa dissertação, né, final lá para ir para a defesa. E aí, indo para a defesa, né, a gente tem esse termo de responsabilidade autoral. Aqui a gente destaca a parte ética, né, da ética na pesquisa. Isso está sendo muito discutido também na própria CAPES, e tem sido aí as áreas dos cursos na CAPES têm sempre destacado isso nos documentos, essa necessidade de ter mais discussão a esse respeito, né, ou disciplinas relacionadas à ética na pesquisa. Nós também aqui temos pensado nisso, em começar a oferecer disciplinas que tragam esse conteúdo. Esse termo aí, ele vai de encontro a essa necessidade. A parte ética na pesquisa é um assunto importantíssimo, às vezes não só disciplinas, mas palestras, informações, né, ou nessa situação de pandemia é uma oportunidade interessante para explorarmos mais esse assunto, né, e o que acontece? Já temos casos extremos, aqui na instituição não, mas no próprio país, em outros países, situações extremas, onde ocorrem aí perdas de título, a exoneração de funcionários, né, em função de atividades que não foram realizadas com ética, né, antiéticas, ou seja, né, trabalhos copiados, dados que foram, né, forjados, inventados, questões aí que vão muito além, né. Então isso é uma questão muito séria. Esse termo de responsabilidade ele vai para a defesa, porque já tivemos casos aqui no Brasil também de bancas que participaram de trabalhos como esse, né, que houve algum tipo de irregularidade, e aí depois, né, houve processo, foi descoberto, e a banca não conseguiu identificar, né, quem tinha feito era o estudante, e aí a banca também foi incluída nesse processo, né, de conivência, né, com aquele caso. Então, esse termo é justamente para isso, para tirar esse problema, né, essa responsabilidade da banca, e, logicamente, quem está escrevendo é o discente, né, é a pessoa que tem que se responsabilizar pelo que está tendo ali, né, a revisão, os dados, né, tem que estar muito, muito consciente disso. E aqui, aí falando agora na nossa instituição, aqui nós já tivemos problemas com relação a isso, né, de chegar nesse ponto aqui da defesa e ser identificado cópia, plágio de partes, né, do trabalho, né. Então, assim, isso é muito sério, né, foi corrigido, foi resolvido, mas não chegou a passar, né.
mas se tivesse passado, poderia ter causado aí um problema muito maior. Então, assim, muito atentos agora nesse período, vocês vão estar escrevendo, ou quem está escrevendo projeto, ou os dados mesmo, analisando, discutindo, né, sempre muito atentos a isso, a essas revisões, né, sempre peguem a informação, leiam os artigos e escrevam com o texto de vocês, né, nunca copiem, nunca façam, né, esse tipo de atuação, né, de ação, porque isso é muito sério, muito, né, pode causar e é muito complicado. Então, esse termo, ele é entregue no ato ali, quando for marcar a defesa, né, esse termo vocês se responsabilizam com tudo que está sendo entregue, né, com aquela dissertação de autoria de vocês. E aí depois, após ter a defesa, né, e dando certo, sendo aprovado, a gente vai ter a versão final, né, desse documento, dessa tese, dessa dissertação. Normalmente tem as correções, né, então teve a defesa, finalizou tudo. Não finalizou. Aí vem as correções, vem o que é estabelecido aí no regulamento de prazos para fazerem essas correções, né, então, assim, sempre comecem a fazer o mais rápido possível, aproveitem que está tudo fresco ali na cabeça, após a banca, então já comecem rapidamente. Isso ainda é uma exigência, né? Vocês ainda não estão com título, né, de mestrado, né, de doutor, então há essa necessidade. O regulamento nosso, ele traz, após essa defesa, o que precisa ser feito, né? Então aqui nós temos o item relacionado aí à multa devido ao atraso, né, nessa entrega da versão final corrigida na secretaria, né, do programa, a versão final da dissertação ou tese. Tem-se aí um prazo de 60 dias sem multa, então você defendeu hoje, né, dia 19 de junho, você tem aí 60 dias para fazer essas correções. É muito tempo, é um prazo assim suficiente, mesmo às vezes quando tem mais correções, né, é possível de ser trabalhado, né, se for rapidamente. E após esse período, aí tem-se a multa, né, de 1% do salário mínimo ao dia, limitando aí até 180 dias. Então, assim, são 6 meses, né, que você tem limite final, e passou dos 60 dias, né, o 61º dia já começa a contar essa multa. Então, assim, muito atentos a isso sempre é bastante desgastante quando isso acontece, né, então a gente não quer que isso aconteça, não, a multa não é para o programa, não é para a gente não usa ela para nada, ela não retorna para a gente, ela volta, é uma GRU que vai lá para a União e volta, né, geral, mas é uma forma que a gente tem, né, de ter esse seguro, né, da gente, porque a CAPES, ela cobra a finalização do documento após a defesa, né, então, quando não tinha essa multa, era muito mais complicado. Hoje em dia, assim, funciona muito bem essa questão, mas a gente não quer que, né, chegue nesse limite aí dos 60 dias e que tenha problema com relação à multa. Um detalhe importante, né, abre aspas aí, situação de pandemia, tivemos também a decisão, junto com a Pró-Reitoria, levamos a sugestão e foi homologada, né, na reunião que a gente fez geral lá na Pró-Reitoria, com todos os coordenadores, né, todos os programas do IF, que ficou suspensa, ficou definido, então, a cobrança de multa nesse período de pandemia. Então, também, por bom senso, né, estamos nessa situação toda, né, atípica, então, nesse período, a partir do dia que foi decretada a pandemia, até o dia que for liberada, né, da pandemia, não será cobrada, não será contabilizado esse prazo, né, com relação a multas. Voltou, né, a situação normal, volta ao regulamento normalmente, tá? Precisa fazer as revisões de português, inglês, né? Está aí também essa necessidade. É importante isso, fiquem atentos, aí envolve custos também, tem um banco lá de avaliadores em cada programa, né, de pessoas que fazem esse tipo de revisão, são terceiros, né, não é no programa, não é da instituição, então há essa necessidade. Por que disso? São correções porque esse material está lá disponível, né, as teses, dissertações de vocês vão estar disponíveis lá no repositório da biblioteca, além do site do programa também, né, uma exigência da CAPES. E aí, né, quando não tem, ou se não tiver, o risco de ter material com erro, com material não adequado, né, é muito maior. Então, por isso,
essa necessidade. Ah, mas a lista de avaliadores lá é muito pequena no programa. Eu conheço um revisor, né, de determinada revista, determinada área, que faz correção de português, de inglês, e que tem um currículo muito bom, experiência na área, né? Pode ser cadastrado? Pode ser cadastrado. Basta entrar em contato com essa pessoa, ou ela, né, tendo interesse, encaminha um pedido para a coordenação do curso, com o currículo dele, né, da pessoa, demonstrando ali a sua experiência, né, em revisão de línguas, né, português e inglês, que vai ser avaliado no colegiado e, né, os pedidos que têm esse fundamento, a pessoa tem experiência, né, todos têm sido também deferidos, né, então é interessante a gente ter um leque maior de pessoas que podem fazer esse tipo de revisão, porque aí os alunos podem entrar em contato e fazer pesquisa e ver aquele que tem melhor valor, né, e aí fica a critério do aluno de escolher, né. Nesse assunto aqui do repositório, então, nós temos tudo isso sendo feito hoje online, né, então não tem mais a entrega física, pelo menos nesse período de pandemia. Antes ainda tinha o CD, que está aqui no próximo item, né, mas agora, para os que estão sendo entregues nesse período de pandemia, não precisa, mas o repositório já é todo online, né, então, preenche lá o formulário, e aí entra lá no link, né, do repositório, está aqui o link, e aí tem-se a inclusão do material da dissertação lá na biblioteca digital, né, no repositório da biblioteca, né. Cópias impressas, hoje não temos mais cópias impressas entregues, né, na secretaria, nem no programa, nenhum deles, e só se algum dos membros, que também hoje tem sido muito difícil isso acontecer, se algum membro falar que exige, né, o que quer, a via impressa, aí fica a necessidade do aluno imprimir e encaminhar para o membro da banca. Mas hoje, né, principalmente questão, né, ecológica, né, e não faz muito sentido mais ter vias impressas. A cópia em CD, né, eu falei, nesse período de pandemia não está sendo exigida, depois, retornando, aí sim vai retornar para ficar arquivado. Esse termo de autorização aqui da divulgação do documento eletrônico lá no repositório, né, isso aqui cabe principalmente quando é pedido de patente, que tem proteção intelectual, então aí nesse caso não é divulgada, nem no site do programa, nem lá no repositório, né, e aí preenche esse formulário e aí destaca lá que é patente, que já tem um andamento, então por isso não pode ser publicado, né, divulgado. E depois disso tem aí um documento que o orientador atesta que as correções foram feitas e aí entrega-se a versão final da dissertação ou da tese, né? E além disso verifica se tem alguma pendência ainda para entregar essa versão final, né, lá na secretaria. Entregou na secretaria, né, está kit lá na secretaria. Porém, para ter o diploma, né, o certificado final de conclusão, ainda precisa a parte científica, né? Então, no caso do mestrado, existe uma produção intelectual, né, um artigo científico submetido, né, no caso aqui ainda está B1, ainda deixei B1, porque oficialmente lá no site da CAPES não existe nem o A3, A4, né, existe apenas o Qualis antigo, mas esse Qualis vai ser atualizado até o início do ano que vem, vai ser divulgado, e para doutorado, 2 artigos Qualis B1. Hoje o que está sendo pedido é isso, né? Hoje a exigência é essa, é o que está lá no site do Qualis em termos de artigos, né, e qualidade dessas produções. Então essa é a necessidade. O Qualis, né, então é esse sistema que a gente tem aí da CAPES que faz essa segregação das revistas, está passando por essa atualização toda, né, e unificação de um único Qualis, ainda tem muita discussão em relação a isso, mas vai ser esse único Qualis agora, a partir do ano que vem, quando for divulgado. A avaliação dos programas, né, principalmente, é feita em função dessa lista Qualis, das revistas, e o que a gente fala sempre é isso, temos aquela lista que foi divulgada de forma não oficial, né, pelo comitê lá que estava fazendo essa revisão do Qualis, como eles mesmos falaram, né, foi de forma clandestina, não era para ter sido divulgado, mas foi. Então o que a gente tem hoje é isso, né, aquela listagem lá de todos
os periódicos, né, classificados nesse novo Qualis único. E o que a gente sabe, que foi repassado pelas coordenadores de área e pela própria CAPES, é que vai ser feita uma atualização, né, desse Qualis para ele ser divulgado, a princípio até o ano que vem, que vai ser divulgado, e, mas podem ter mudanças naquela lista prévia? Podem ter mudanças. O que pode acontecer é sempre ficarem atentos a como que é feita, né, a Ciências Agrárias, aí o Marconi enviou um documento muito bom, depois a gente pode replicar, acho que eu passei para alguns outros programas também, para todos vocês terem acesso a informações gerais ali de como que está sendo feito o Qualis, né, novo. Então, considerando ali 3 indicadores principais, né, o JCR, o SiteScore, JCR da Web of Science, SiteScore da Scopus e o Google Acadêmico, o fator H, o H10 lá do Google Acadêmico. Então, assim, se a revista está nesses indicadores, tem JCR, tem, né, está na Web of Science, na Scopus, ela não vai cair, não vai ter uma classificação ruim. Né? Então, atentos a isso, né, aliado a outras avaliações também da revista, né, periodicidade, está cumprindo ali com o que está sendo pedido, então é importante atentos a isso. Né? Essa é uma indicação importante para vocês, porque a parte de produção ainda né, teve a próxima avaliação vai ter um peso menor, mas ainda é uma parte grande da avaliação dos programas, né, a parte de publicação científica em si. Além da qualidade das dissertações, das publicações com discente, que aumentaram muito o peso, né, então hoje em dia, publicação com discente é o que mais pesa na avaliação. Então, atentos a isso também, já conversem com o orientador, né, e estejam sempre atentos a essas publicações. Alegação de desconhecimento do regimento geral da pós-graduação, do regimento interno do programa, de normativas de bolsa, normativa de todas as normativas que o programa tem, não é justificativa aceita, né? Falar que não sabia, já tivemos casos, né, de situação, mas passou de 180 dias, mas eu não sabia que era, né? Por isso, a gente faz questão de ter esses encontros com vocês, né, para falar sempre, para reforçar sempre toda essa necessidade de conhecimento dessas informações, para que não haja, né, problema lá no final. Aqui o site, né, dos programas, né, destacando aí o local onde a gente encontra os nossos programas de pós-graduação, né, essa é a página do Campus Rio Verde, está aqui do lado, né, no canto esquerdo, aqui inferior, temos aí a aba com mestrados e doutorados, onde tem acesso, né, que coincidentemente era o dia lá da reportagem lá do professor Fabiano, né, como membro lá do Comitê de Assessoramento Agronomia do CNPq. Bom, entrando ali então, aparece aí todos os programas que a gente tem aqui no campus, pode ser também pelo site geral da reitoria, né, onde tem aqui o acesso, né, mestrados e doutorados, e aí tem essa outra aba aí com coloridas, né, mas também chegam ao mesmo local, que é esse daqui, né. Aqui, por exemplo, está o Biodiversidade e Conservação, essa página geral, não é um site, não é o melhor site, né, de divulgação, por isso aí, outra coisa também que a gente fala, né, os alunos aí ajudem a divulgar os nossos programas. Tivemos aí uma série de questões, mas agora já está, né, os coordenadores já têm essa autorização, já foram criadas as páginas, né, para a divulgação dos programas, né, então é muito importante que tenha isso, né, a visibilidade do programa, ela começa por aí, né, o que está sendo feito, né, tudo que é importante que a gente consiga divulgar, quanto mais a gente fizer isso, melhor, mais vai atrair alunos, mais vai ter a visibilidade do programa e a possibilidade de aumentar o conceito em função, né, desse item também relacionado aí à visibilidade. Bom, mas aqui é o que a gente tem, né, oficialmente pela instituição, aqui principalmente as informações principais são colocadas nesse site, e aqui eu destaco esse item aqui da aba aqui de documentos, onde a gente falou que ficam ali pendurados todos os documentos necessários para vocês fazerem, né, terem aí um bom andamento em todo o curso, né, instruções diversas, né, os regulamentos, as normativas,
executivas, horários, disciplinas, tudo isso, resoluções, né, atentem a isso. Tem que fazer uma solicitação, onde é que eu faço? Vou lá e modelo o documento, né, e faço o preenchimento. Então, tudo isso está ali bem detalhado, né, para vocês terem acesso. Pessoal, de um modo geral, né, eu acabei estendendo aqui, previsto era 1 hora, já está em 1h10, né, para não ficar mais cansativo, mas, de um modo geral, eram essas as informações que a gente gostaria de passar para vocês. Tem muito mais, mas, lógico, o nosso tempo aqui é curto, né, a gente está à disposição para tirar dúvidas de vocês, se não der agora ou tiverem outras dúvidas, depois podem ficar à vontade, entrar em contato com a gente, com os coordenadores que estão aí sempre presentes, sempre atentos para esclarecer também, né? Então, obrigado a vocês por estarem com a gente aqui até agora, né? Então, acabou ficando um pouco extenso a nossa conversa, mas em função da necessidade de termos, né, de passarmos tudo isso para vocês, acaba sendo necessário. Vamos abrir aí para perguntas, né? Os coordenadores também, se quiserem complementar, podem ficar à vontade, né? Eu vi que tinha alguns questionamentos ali, mas como eu estava aqui, né, no outro computador, não consegui ler com detalhes. Mas aí eu abro agora para quem tiver aí alguma dúvida, pode ficar à vontade para tentarmos esclarecermos aqui à medida do possível, tá? Oswaldo, Marconi, só avisar aos alunos que, caso os que estão para defender agora até agosto, comunicar a coordenação, né? Eu vou entrar em contato para saber se está tudo ok, se vão conseguir defender dentro do prazo, e caso tenham necessidade de estender o prazo, isso não é automático, ou seja, eles têm que preencher aquele requerimento, enviar para a coordenação, para que eu possa levar para o colegiado, para que a gente possa documentar isso, registrar, para ser aprovado ou não, né, a continuidade de bolsa por mais 2 ou 3 meses, né, para aumentar o prazo. Agora, podendo defender dentro do prazo, é o ideal, só ajuda o programa, né, a gente a diminuir o TMT. Publicou com o orientador, preencha o formulário, né, de bolsas lá, preenche no Lattes, informa o orientador, comunica a coordenação, para que a gente possa mandar um melhor relatório possível. Ontem, na reunião da CAPES, eles acredito que eles ainda vão registrar isso, né, de uma forma oficial, mas há a possibilidade que o relatório Sucupira tenha que ser enviado ainda esse ano, né? Ou seja, o relatório 2020, que a gente poderia enviar lá para março de 2021, vai ter que ser enviado agora até dezembro de 2020. Então, aquelas defesas que estavam sendo planejadas ali para dezembro, eu peço aos orientadores, aos orientados, que adiante para novembro. Procure adiantar para defender, para contabilizar ponto para o programa ainda em 2020. Ok? Era mais isso. Parabéns pela apresentação, acho que foi bastante objetivo e te agradeço. Estou à disposição, viu, Oswaldo? Para te ajudar. Ok, obrigado, Marconi. Uma outra questão que eu vi ali agora há pouco, né, alguém perguntando a média global, média geral, onde faz o cálculo. Na verdade, essa fórmula ela está prevista lá no regulamento geral da pós-graduação, né, da reitoria, no maior, né, então todos os programas seguem essa fórmula. Então ela está lá no regulamento geral, está o arquivo ali onde eu mostrei para vocês na página do programa, todos os programas têm esse regulamento, e aí vocês podem acessar e ver lá a formulinha, uma formulinha bem simples, vocês mesmos fazem o acompanhamento, né, que é uma continha simples lá de média ponderada, com as notas que vocês têm aí, as informações das disciplinas que vocês já cursaram, tá? Alguém ele perguntou de prazos, né, prazos relacionados aí ao calendário. Por enquanto, daqui para frente, né, nesse semestre, início do semestre que vem, ainda não temos essa informação, né? Acredito que aí até
mês de julho, não sei, talvez um pouco antes, a gente já tenha alguma coisa acenada nesse sentido. Possibilidade de aulas EAD próximo semestre. Não sabemos ainda como vai ficar, né? Assim, a situação da pandemia está aí em aberto ainda, então, por enquanto, ainda não podemos estabelecer nada. Vamos ter que aguardar ainda mais um pouquinho aí para vermos como vai ser. Lógico, a gente está avaliando, né, toda a forma como está sendo feita esse semestre, né, os programas aí, os coordenadores, juntos com os docentes, estão avaliando. Então, eu acho que, lógico, o que está sendo vantajoso, que está sendo benéfico, a gente tem que continuar aproveitando. Lógico, dentro das limitações ou de outras situações que possam ocorrer, mas vai ser feita essa avaliação, né, o saldo aí geral, esse balanço geral de como foi o semestre, quando ele terminar, né, e dessa maneira como está sendo conduzido, e aí nós, para os próximos, nós vamos ver a possibilidade de aproveitar o que foi bom, né, o que foi benéfico, né, nessa situação que estamos passando, né, nesse semestre. Mais alguma questão? Alguém queira perguntar? Se quiserem, está aberto aí, pode ficar à vontade, abrir o microfone e perguntar, aproveitar. Oswaldo, boa tarde. Eu queria saber, porque eu tinha vínculo empregatício, agora eu não tenho mais, né? Provavelmente agora vem seguro-desemprego. Eu tenho que informar essa secretaria, isso impede também de estar tentando alguma coisa na questão do projeto, bolsa? Bem lembrado, Ludmila. Nesse caso, mudou a situação, informe a secretaria, coordenação, né? Porque quando tem vínculo empregatício, automaticamente não pode ter a bolsa. Então, se você tinha bolsa, né, tinha um vínculo lá atrás, você não pode concorrer à bolsa. E agora, não tendo mais, já entra na outra situação onde é possível. Então, informe a secretaria dessa não ter o vínculo e, né, já destaque que tem interesse à bolsa quando houver disponibilidade. Então, isso já fica registrado lá, essa mudança sua de situação, né? Então, entra lá nos dados que a gente falou lá no início. Então, é bom atualizar assim. Obrigada. Ok. Mais alguém? Outras questões? Algo que vocês queiram perguntar? Professor, boa tarde. Professor, Gabriel. Tá, temos duas pessoas aqui. Gabriel falou e tem a Ana. Bom, vamos primeiro Gabriel, depois a Ana. Pode falar, Gabriel. Quem pretende qualificar já com a publicação do artigo? Esse artigo ele já conta como aquele artigo necessário para a manutenção da bolsa, etc., ou tem que ter outro artigo para comprovar a manutenção da bolsa? Tá. Nesse caso, vai estar especificado lá bem detalhado no regulamento da qualificação. Eu vou até pedir ajuda ao Frederico, não sei se ele ainda está aí, ou o Marconi também, né, se puder socorrer nessa dúvida aqui. Se não, a gente verifica lá no regulamento da qualificação. Frederico, está por aí? Opa! Oswaldo, é o seguinte, o Gabriel está perguntando se o artigo da qualificação serve para renovar a bolsa, não é isso? Para renovação de bolsa não tem nenhum critério. Agora, o artigo tem que estar publicado durante o ano que ele foi bolsista. Viu? Não é submetido, não. Tem que ter pelo menos o AC. Se você fez a qualificação, Gabriel, em janeiro, e quando chegou em dezembro ele foi publicado, tudo bem. Agora, se você fizer a qualificação em dezembro, ele não vai servir, não, porque tem que ter um artigo publicado. Não prende se é de qualificação ou não. Durante o ano de bolsa, você tem que ter gerado um artigo. Tá certo? E outra coisa, pessoal, esse menino que falou com vocês aí, Gabriel, ele é o representante dos estudantes do PPGCA, viu? Qualquer coisa, vocês podem cobrar dele, que ele tem um contato maior com a gente. Além do contato, ele é o representante de vocês, ele participa do colegiado também. Ok, obrigado, Frederico. Bem lembrado, destacar aqui o colegiado, né? Muitos não sabem como que é a composição do colegiado. Então, cada programa tem o seu colegiado,
que é composto pelo coordenador do curso, 2 membros docentes, né, titulares, um representante da diretoria de pesquisa, um representante da pró-reitoria e um representante discente. Então, são 6, né, seis membros que compõem o colegiado, e o representante discente é esse que vocês têm que ter aí bastante contato, né, também é uma forma de vocês levarem as demandas de vocês, né, questionamentos, demandas, o que vocês estão pensando ali do curso, necessidades, sempre ele é o porta-voz de vocês lá no colegiado, né, então é um membro, né, titular com o poder de participar, né, efetivamente das decisões, né, e de tudo que é feito, tudo que é decidido lá no colegiado. Bem lembrado, Frederico. A Ana, Ana, isso mesmo, né, que também tem uma outra dúvida. Isso. O meu é sobre esse relatório avaliativo que a gente faz todo final de semestre. Ele é um relatório já feito, né, um documento feito, ou a gente tem que fazer com algumas normas? Esse é um documento padronizado também, está lá no site, né, vocês podem entrar lá na página de cada programa e vocês vão ter lá um modelo de relatório. Então, é basicamente seguir o que vocês executaram, né, estão executando e executaram no semestre, relacionado a quem está no começo aí, as disciplinas cursadas, né, além da disciplina, está escrevendo projeto, publicou determinado trabalho, apresentou, tudo isso, toda a vida acadêmica, né, de vocês, é colocada lá nesse relatório. E aí, é esse relatório que faz parte, né, da avaliação da disciplina de pesquisa, dissertação, pesquisa, tese, tá? Que vai ser entregue no final do semestre também, assim que forem definidas as datas, vai ser comunicado também o prazo. Ok, mais alguém? Professor. Alex? Isso. Uma dúvida que surgiu, se o artigo que foi aceito, publicado na vigência do doutorado que eu estou, e vigência da bolsa, só que ele é um produto de outra situação, ou seja, do mestrado, ele contabiliza também, ou o artigo tem que ser produto do meu projeto, ou algo relacionado ao meu projeto, para contabilizar, para manutenção da bolsa? Tá. No caso da qualificação, é bem específico, né? No caso do doutorado, a qualificação ela é bem específica relacionada a artigo, né? Produto da dissertação, da tese, né? Agora, no caso da manutenção da bolsa, Frederico, você está aí ainda? Opa, Oswaldo. Também pode ser outro. O que é exigido para ter manutenção é que tenha um docente do programa nesse artigo. Não precisa ser vinculado ao projeto de tese ou mesmo no tempo que ele esteja aqui. O que é contabilizado é que tenha, dentro do grupo dos autores, um docente permanente do programa. Né? Porque se contabiliza só quando se tem docente e discente no mesmo programa. Ok, bem lembrado. Frederico nos ajuda aqui, nos socorre, né? Socorre o Marconi lá, socorre a gente aqui também, né? Que são as questões aí bastante pontuais, né? Eu já tinha escrito isso lá nos comentários, que eles têm que estar atualizando o Lattes, cobrando os orientadores, publicar com o orientador, que isso soma ponto, né, Oswaldo, para o nosso programa. Exatamente. Hoje, com essa mudança que teve na avaliação dos programas de pós-graduação da CAPES, né, a partir do documento que foi lançado no ano passado, né, na avaliação de meio termo, que a gente chama, né, na metade do quadriênio, então, houve assim, uma mudança bem grande em relação a critérios de avaliação. Então, assim, hoje o peso maior está relacionado realmente a produções, né, artigos qualificados, e o qualificados aí, no caso, é acima de A4, né, nessa nova classificação, é A1, A2, A3 e A4, né, abaixo disso já não tem um peso significativo, já não é uma produção adequada, né, ou qualificada, e que tenham discente e docente do programa, né, então não adianta você ter lá vários artigos que você publicou e não tem ninguém do programa, né, não vai ser contabilizado, né, então isso
não pesa, não é contabilizado para o programa. E com alunos, né, em parceria com alunos e oriundas principalmente oriundas de trabalhos, de dissertações e teses geradas no programa, né? Então, vai muito de encontro a isso, né? A CAPES, ela quer que o que está sendo feito, as dissertações, as teses que estão sendo executadas, né, geradas, que elas realmente gerem trabalhos, gerem produtos, né, artigos, patentes, né, processos, de um modo geral, que elas não fiquem paradas. Então, o peso maior está sendo realmente nesses itens. Ok. Mais questões? Mais alguém? Adriano, quer reforçar uma coisa? Oswaldo, é somente mesmo parabenizar pelas orientações, a participação de todos, né? A gente não pode alegar que não houve a informação necessária para o bom andamento de todas as ações dos nossos alunos junto ao programa, né? Ficou muito bem claro, entendível, né? E outra coisa também que eu gostaria de reforçar é essa questão da equipe, né? Tem aí o Frederico auxiliando, a gente até havia esquecido, né, de parabenizá-lo também, porque a contribuição foi significativa durante todos esses anos à frente da coordenação, e sempre tem se mostrado disposto aí a atender todas as demandas que surgem, né? Agradeço aí, viu, Frederico? E eu acho o seguinte, que todas as mudanças que foram colocadas diante da CAPES, né, faz com que o programa de pós-graduação se torne cada vez mais unido, né? E um reforçando ao outro essa demanda que se tem mesmo de apresentar resultado, de ter entrega. Porque a porteira se fecha cada vez mais, exige cada vez mais, tem interação com a sociedade, até mesmo essa questão de avaliação de artigos aí, a gente viu que deu uma guinada, e se não tiver de mãos dadas, a gente não chega lá, né? Então, as informações têm que ser claras, precisas, a contribuição de todos, tanto docentes quanto discentes, tem que ser significativo, né? Para que o programa melhore mais aí os seus indicadores, né? Então, Oswaldo, de antemão te agradeço, viu? E aos demais também. Muito obrigado aí pelas contribuições, né? E aos alunos também pela paciência, né? Também agradeço, viu, Oswaldo? São as minhas colocações. Ok, obrigado, Adriano, os demais aí, Marcondes, Frederico, né? Os demais coordenadores que estão presentes. Na verdade, sim, a gente quer, às vezes pode parecer que fica, né, algo... A gente não quer assustar, né, a gente não quer deixar ninguém preocupado, né, ninguém, né, receoso com, né, nossa, tem muita coisa que cumprir, tem muita coisa que fazer. Não, nosso objetivo não é esse, nosso objetivo é informar, esclarecer, né, olha, repassar como que funciona, o que é importante, o que a gente pode começar a trilhar daqui para frente, né, o que a gente pode ir trabalhando e agora nessa situação aí, aproveitar, né, as nossas possibilidades para isso, né, para irmos trabalhando nesse sentido. Né. Bom, agradeço então a todos também, né, por estarmos aqui até agora também, né, a paciência de todos, né, estarem aqui para a gente trocar esse momento aqui com essas informações. Reforçar novamente, a gente está à disposição, né, para tirar dúvidas, né, junto com os coordenadores, junto com a diretoria, né, e todos aí que precisarem, fiquem à vontade, né, para entrar em contato com a gente e continuarmos, né, a surgir uma dúvida depois, né, podem ficar à vontade para isso, né. Não tivermos mais questões, né, muito obrigado a todos. Tenham aí um bom final de tarde, né, e vamos continuar trabalhando aí, caminhando sempre, né. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor. Boa tarde. Tchau, Oswaldo. Tchau, Adriano. Tchau, Fredão, meu patrão. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, Bom final de semana.